love Mark E como gostávamos do Mark. Eu tentei escrever num papel o que eu queria dizer, mas eu simplesmente não fui capaz. É uma coisa impressionante perder uma pessoa como essa para todos nós. E essa emoção profunda no meu coração é uma emoção triste. Ele era para tantas pessoas, ele significava tanto para tantas pessoas, ele era a nossa inspiração. Ele, para milhares de pessoas, ele foi a luz no final do túnel. Ele era a pessoa com essa grande visão. Para todos nós, ele foi o professor. E eu sei que, evidentemente, para muitas pessoas, ele era um pai, e para milhares de pessoas, ele era um irmão. E para centenas de milhares, ele foi um irmão, um amigo de tantíssimas pessoas, e eu sei que ele era um dos meus melhores amigos. Eu sei que para muitos de nós, nós descobrimos, depois que perdemos ele, o quanto o amávamos. E eu recebi esse telefonema de Cara Hanna. E nós recebemos esse telefonema no Clube dos Alemães. E nós nos encontramos numa situação que tínhamos que passar e dizer essa notícia, e tínhamos que dizer o que tinha acontecido para todos os membros da equipe de presidente, e nós fizemos esses telefonemas na segunda-feira. E eu não me lembro nenhum de outro dia na minha vida ter chorado tanto como eu chorei nesse dia. E eu não lembro de nenhum outro momento que eu chorei tanto quanto essa semana, como eu chorei essa semana. Eu não acreditei que eu tinha tantas lágrimas dentro de mim, e eu não sei de onde veio. Foi uma coisa impressionante que me surpreendeu. De qualquer maneira, a maneira que eu posso dizer isso é uma maneira egoísta minha, quando eu penso, mas eu sei que onde ele estiver agora, ele estará feliz. Eu tenho certeza que quando o homem vai para o paraíso, ele estará bem aí. E um dos telefonemas, o John Tarter e eu, nós conversamos e dissemos, às vezes Deus escolhe uma das pessoas que ele ama mais, das pessoas as quais ele mais ama. E por isso, se eu fosse Deus, eu também teria escolhido o Mark. E ele era uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. E eu gostei tanto quando o irmão ontem disse, agora que o Mark está entrando no paraíso, ele vai pedir, dê-me umas dicas para mim. E isso é uma verdade.
E quando nós falamos a respeito desse dia, existia muita tristeza, mas nós sabemos que muita coisa boa aconteceu e uma das coisas que nós dizíamos que ele teria posto para esse evento de hoje qualificações, 5.000 pontos ou 10.000 pontos. E ele provavelmente, nesse momento, está nos observando e dizendo, não sei se você talvez perdeu essa oportunidade. Eu tenho certeza que assim ele pensaria. E é por isso que eu digo que o Mark, em tantas maneiras, esse homem que era uma pessoa tão maravilhosa, ele era uma pessoa muito perfeita, a personalidade dele, ele é um modelo para tantas pessoas e é por isso que eu estou tão triste dele ter nos deixado. Ele era um exemplo tão maravilhoso para todos nós e eu já tenho agora 10 anos nessa grande jornada e preciso de mais tempo. Ele era muito grande, maravilhoso e perfeito. E ontem alguma pessoa estava falando com umas pessoas e eles me deram essas fotografias e eu estava falando com essas pessoas na época do Ano Novo em Las Vegas e muitos de nós estávamos aí presentes, nos distraímos e tivemos festas e eu tive o prazer de jogar com ele baccarat por 3 dias. Ele é um mau jogador e não é um bom jogador. E eu até me questionei como pode ele saber as regras. As pessoas que estavam nos observando diziam, meu Deus, ele não é, com certeza não é um profissional, mas uma pessoa com muita sorte, pessoa com mais sorte no planeta, que faz um negócio, uma atividade comercial maravilhosa, compra casa e compra ações e se dá bem em tudo que faz. E eu joguei com ele e nós nos divertimos muito. E obviamente, eu disse, ele jogou mais alto do que eu. Quando nós trocamos o dinheiro, fomos na caixa trocar o dinheiro e então a pessoa que estava contando o dinheiro eram $992 mil o total. E que ele tinha ganho em 3 dias. Ele olhou para mim e disse, isso aqui são $992 mil, ele disse, e $992, e ele disse, não, isso aí não é suficiente. Eu disse, você tem que chegar a 1 milhão. Era assim que ele era, sempre nos dizendo que temos que chegar a 1 milhão, sempre temos que chegar a 1 milhão. Você tem certeza? Eu perguntei. E, na realidade, os guarda-costas estavam ao redor e o avião estava a esperar e ele estava atrasado como sempre e ele voltou à mesa e aí, então, começou o pesadelo e começou a jogar com essas pessoas. E como nós sabemos, quando você ganha, você perde, você começa a perder e, de repente, começa a perder mais. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que vai acontecer aqui? E então, depois desse pesadelo que tivemos que assistir, ele voltou ao caixa e ele trocou esse 1 milhão na caixa registradora e recebeu esse 1 milhão. Então ele olhou para a caixa registradora, para a pessoa e disse, meu Deus, para onde enviar esse dinheiro? Ele disse, eu quero dinheiro vivo. Isso é uma história que, de repente, a gente não deveria contar para as pessoas, mas é assim que ele era. Ele era um professor, ele era um avô e ele também era um menino ao mesmo tempo. Ele era uma pessoa tão incrível, de maneiras tão diversas.
E o que eu quero dizer, que eu sei, nunca será a mesma coisa. Novamente, e eu acredito piamente nisso. Ele era muito especial e ele já não está conosco. Não será a mesma coisa. E não teremos o Mark Hughes conosco. Ninguém pode substituí-lo. Essa tristeza que ele deixa é muito grande para ser substituído por alguma outra coisa. Mas nós temos que encarar esse grande desafio e temos também uma oportunidade muito grande de transformar, baseado no que ele nos mostrou, e temos essa oportunidade de fazer ainda melhor. Como a Jerry mencionou, nós temos a possibilidade agora que a gente possa fazer as coisas melhores ainda. Todas as coisas que nós reclamamos e todas as coisas que nós pensávamos, nós agora podemos criar uma coisa ainda maior do que ele próprio tinha pensado. E a nossa responsabilidade que nós todos temos que assumir. A todos vocês que estão nos assistindo, somos milhares de supervisores e equipes. Então, temos esses Chairman's Club. O que ele nos pediu para fazer foi assumir essa responsabilidade, e todos nós, se estivermos dispostos a assim fazer, sem nenhuma dúvida, assim poderemos fazer até de uma maneira melhor. Eu sei que você está nos olhando lá de cima e sorrindo para nós. Ele está nos olhando e verificando tudo que a gente está fazendo. E eu prometo, com você nós fizemos tudo isso, seguimos com você e para você, seguimos as instruções, e eu sei que haverão livros escritos a respeito de você e filmes, e agora vamos começar esse próximo capítulo, não número 1, mas número 2. Seguir o seu sonho. Obrigado, sentiremos a sua falta. Essa é a primeira vez que, de fato, não desejaria fazer uso da palavra. Muito obrigado, Marcus. Você mencionou tudo, disse tudo. Há menos de 500 dias atrás, eu fui ao Rio de Janeiro e lá encontrei-me com o Mark. E ele convidou-me para algo especial naquele dia. Fomos com os guardas-costas num helicóptero e sobrevoamos as montanhas. Nesta parte, outro lado do Rio de Janeiro, uma parte muito perigosa, muito perigosa. E abriu, então, um orfanato, o orfanato da Herbalife, da fundação da família da Herbalife. Um orfanato. Ele esteve lá, presente, para a inauguração. 26 pequenas meninas estão agora fora das ruas do Rio. Já não têm a vida que tinham anteriormente. E voltamos de volta pelo helicóptero, e ele queria, de fato, voltar para o hotel. Ele visita todas as cidades e nunca visitava as cidades, nunca viu as cidades. Sabe o que? Por que não utilizamos, então, o helicóptero agora e vamos voar sobre a lagoa, lá em Ipanema, Copacabana, e fizemos isto. Vimos lá o Cristo Redentor, o Corcovado, no Rio. Ele a cheirar as rosas. De fato, foi um momento da vida dele em que ele começou a sentir o perfume das rosas. Tivemos uma reunião naquela fim de semana, terminamos tarde da noite. Ele fez, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 treinamentos até às 7 horas. Na verdade, todo mundo gostou, todo satisfeito. E depois eu cometi o primeiro erro. Eu nunca tinha feito antes. Por que é que eu agora, então, não vou de carro com você para o aeroporto? Obviamente, perdi o meu avião.
E ele, obviamente, pegou o avião dele, eu carregando as minhas malas, todos ele com 19 guarda-costas, etc, etc. Muito bem, mas é incrível. O Rusty estava também no carro. Eu lembro que ele me disse, acho que foi uma semana antes do casamento, uma semana. Estávamos todos vindo para Los Angeles. Ele disse, eu já não posso esperar para estar com a Darcy. Essas não foram as palavras textuais, literais. Foi, na verdade, algo muito mais descritivo do que isso mesmo, e muito mais gráfico mesmo e descritivo do que essas palavras. E chegamos, então, para a festa do casamento e muitos estiveram presentes naquela mesma igreja onde ontem estivemos. E de lá para cá, então, já estamos agora em Chipre, na Índia, estamos trabalhando na atividade de trabalho na Índia, no Chipre. Sábado passado, eu estive na abertura no Panamá, o privilégio, substituindo no Panamá, 48º país. E iniciamos, então, no Panamá. Havia carros, filas do Panamá até a Costa Rica. Tivemos que ter 2 reuniões. E todo aquele ambiente latino-americano. Muito fácil fazer as reuniões. Não sei como ser agora. Tudo que temos a dizer agora nas reuniões é que quem é que quer que o Mark Hughes venha? Todo mundo é nós, queremos. O que vamos fazer? Vamos fazer faça muita atividade e ele virá. Faça que ele virá. Era todo mundo a aguardar o Mark. Então, e no Panamá, peguei então o avião de volta para voltar ao Rio, onde passamos aquele tempo, aquele momento especial. E aí, aquela chamada que recebi. Foi um local muito apropriado para receber aquela chamada, onde eu tinha passado momentos tão felizes com ele. E olhei para o mar, e algo muito estranho, porque nunca havia visto isto. A lua, na verdade, havia um halo ao redor, uma auréola como se fosse ao redor da lua. Algo estranho aquela auréola. E depois viemos todos para Los Angeles, de lá para cá. E ontem, ao ouvir, falou-se em fé, esperança e caridade. Muitas e muitas vezes isso foi repetido. Fé, esperança e caridade. Mas a maior é a caridade. Mais do que tudo é a caridade. Mas sabe, não tenho tanta certeza. Porque fé, esperança e caridade, o que o Mark pessoalmente deu-me no momento da minha vida em que eu tinha 42 anos de idade, que não estava ainda a lugar nenhum, foi esperança. Por isso é que agora podemos dar agora tantos milhões de pessoas por todo o mundo. Ele deu-me a esperança de que poderia fazer algo com a minha vida. E nessa semana eu estava bem firme, forte, só quando eu encontrava a cada um de vocês. Algo tão raro quando, na verdade, nos encontramos por causa de uma pessoa. Ele que nos trouxe, todos nós, nos introduziu, apresentou uns aos outros. Não nos teríamos nos conhecido se não fosse por ele. Tantas e tantas amizades, tanto amor aqui nesta sala, neste recinto. Eu e a Carol, nós agradecemos ao Mark por ter chegado à nossa vida no momento em que precisávamos, de fato, encontrá-lo. E vamos sentir muita falta dele. Mas agora, nos últimos dias, perguntas que as pessoas me fazem, o que irá acontecer com a companhia? A companhia vai ir muito mais rápido do que ele já podia jamais ter imaginado. Não há a menor dúvida de que haverá de crescer mais e mais rápido do que ele próprio poderia ter imaginado. Uma observação fora do microfone. Tenho 14 anos de idade mais do que o Mark. Quando ele nasceu, eu estava numa escola chamada Charterhouse, na Inglaterra.
E aprendi então um poema que ficou comigo durante toda a minha vida. E deu-me uma determinada filosofia, maneira de ver a vida. E é este o título, Morte. O autor é John Donne. E é o seguinte: a morte, algo temido. Não há que se temer a morte, não haverá de me matar. E para onde quer que possamos ir, haverá de estar liberada a minha alma. Nada haverá de nos deixar nesse estado de sono, de letargia permanente. A morte não existirá. A morte haverá de morrer. Gosto muito de você, Mark. Gosto muito de você, Mark. Muito obrigado. O meu maior medo, depois de vir aqui, depois do Alas, é que eles não trocassem o copo de água. Desculpa. Eu quero realmente estar aqui de uma maneira apropriada, boa, mas vocês têm que entender, porque a maioria das vezes o Mark, ele gostaria de começar uma conversa com uma piadinha. Ele às vezes falava uma piadinha, né, assim, até meio picante. E a gente se lembra disso, né? Lembra da cara dele fazendo assim. E a minha melhor memória, lembrança do Mark, de todas as lembranças que eu tenho, é que ele está olhando que nem tá com essa cara que está aqui, com esse rosto, esse sorriso maravilhoso. A minha melhor lembrança foi uns anos atrás aqui em Los Angeles, participando de eventos e encontros da corporação. E ele nos convidou, alguns de nós, a ir para a sua casa para jantar. E eu não tinha um carro, então ele me deu uma carona com o Jeep dele branco, que ele gostava de dirigir através da área de Beverly Hills. E depois, então, ele me deu outra carona e me deixou no hotel de volta. E ele não estava querendo me forçar a fazer nada que eu não quisesse. Simplesmente era um rapaz falando com uma pessoa, uma amiga, e aí ficamos sentados até às 3 da manhã em frente ao hotel, conversando, rindo, e eu me lembro bater no joelho dele, a gente ria, e ele estava rindo muito, ele não podia nem falar, e eu lembro disso como um momento tão especial. E é uma lembrança muito preciosa que eu tenho. Eu tenho lembranças maravilhosas dele. Ele adorava estar no seu barco, cruzando o mar. E ele botava assim a blusa dentro do short e ele puxava o elástico do short. E ficava uma coisa assim muito engraçada. E a gente achava engraçado e até bom, porque fazia com que ele se parecesse mais um de nós. E, às vezes, também, eu penso nesse dia que ele veio no palco em Denver, com uma blusa minha e uma camisa de rock. E então, a gente pensou, meu Deus, como que pode uma coisa dessa? A gente pensou. Só ele poderia ter feito uma coisa dessa. E Bernard e Darcy, obrigada por terem mudado o cabelo dele nessa ocasião. Quando estávamos vindo para aqui, nós passamos aos nossos escritórios
E, coincidentemente, essas memórias, essas lembranças, todas voltaram aos nossos corações e mentes. E a gente lembra da fábrica. E eu me lembro, quando tudo começou, nós éramos jovens e tipo crianças, eu até posso dizer, que estávamos ajudando essa outra criança que era o Mark, e ajudando ele a realizar esse sonho. E agora o sonho dele é o que temos que fazer e temos que ter isso dentro do nosso coração. O sonho dele é agora o nosso legado. Eu sei que a minha vida e a vida de muitas pessoas seriam completamente diferentes, essas vidas seriam diferentes se não tivesse sido pelo Mark. E eu quero ter certeza que nós vamos passar esse sonho maravilhoso do Mark, e uma das melhores qualidades dele é a fidelidade. Ele era fiel às pessoas. E às vezes algumas pessoas nem mereceram isso, mas assim era ele. E todos os distribuidores e todas as pessoas que trabalhavam na corporação tinham esse dever. E nós acreditávamos que era isso que tínhamos que fazer. Ele trouxe o melhor em nós. Ele nos deu otimismo quando algumas pessoas não eram otimistas. E ele era a pessoa mais otimista que eu conheci. E agora, na minha vida adulta, eu incorporei a maneira que ele faz é como eu faço. Somos abençoados de termos recebido tantas dessas qualidades que ele tinha. E eu sou muito grata por isso. Nos últimos dias, eu senti a presença dele em todos os lugares, tomando os meus tabletes. Vamos, menina, eu lembrava da voz dele dizendo alguns mais pontos de volume, 2 mais tabletes de energia. Imagina o que vai acontecer. Ele mostrava para a gente essa grande visão que ele via e que nós acreditávamos. E agora a gente pensa, nós todos temos ainda acesso a ele. A gente pode ter ele no nosso coração em todos os momentos que quisermos. Nós tínhamos apelidos que cada um de nós dávamos para o Mark, né? Uns chamavam Marquinho, a gente chamava ele Mark, o Marquinho. E algumas das pessoas dos guarda-costas de segurança também tinham apelidos. E o meu favorito era Elvis, principalmente com aquele penteado, corte de cabelo que ele tinha. Era por isso que assim ele era chamado. E o Elvis foi embora do edifício, foi embora, mas a visão dele ficará conosco para sempre. E agora, Mark, eu quero que você saiba, estamos simplesmente começando. Oi para todos, nós somos o John e a Lori Turtle. Eu vi no rosto do meu filho à medida que vinha aqui subir no palco, e isso me deu a força. Quando eu olhei para ele, esse legado que o Mark nos deu e deu a todas essas crianças no mundo. Eu nunca anteriormente vi nenhum homem usar a palavra amor, com tanto amor, através do mundo inteiro. E ele tinha no coração essa
vontade de dizer isso e ele realmente significava o que ele dizia. Ele sentia essa emoção. E o melhor faremos para continuar esse legado. Muito bem. Muito bem. Lá está o nosso amigo. E sabe, o Mark, na verdade, era amigo de todos, verdadeiramente mesmo. No decurso dessa última semana, não posso me lembrar de quantas vezes a pessoa dizia, meu irmão faleceu, meu melhor amigo. Ele era tão sincero. E algo de fato que eu me lembro quando começamos na companhia, há 19 anos atrás, quando eu comecei com ele.